Ô Fábio, por exemplo, de tudo que a gente falou aqui, a academia concorda A respeito de? a respeito de que, por exemplo, antes ali da data do ano 70, né, depois de Cristo, a gente não tem comprovações históricas e tal, também sobre os nomes que apareceram, Teófilo, Lucas, não sei o que e tal. Realmente é um consenso acadêmico. Vamos lá, se for falar de academia séria, sim, é um consenso. Pode falar de academia fundamentalista, não. Porque dentro da academia você tem o quê? Você tem os fundamentalistas e os não fundamentalistas. Quando você fala de academia, eu tô falando de racionalidade. Se você fala de racionalidade, sim, há um consenso. Agora tem gente que fala, porque a academia... Aí você pergunta, que academia? Sim, qual academia? Mas aí que vem a minha dúvida, por exemplo. Assim como tem, por exemplo, criacionistas, né? Biólogos e tal na academia. É isso que eu tô dizendo. Mas assim... Se chegar um cara que é fundamentalista e ele falar pra você, não, porque eu discordo. Só que ele vai ter que comprovar Ele vai comprovar com o quê? Aí o que ele vai fazer? Ele vai usar o quê? Fé e crença. Não, mas aí não... Mas tem. O fundamentalista usa o quê? Não tem historicidade. Vamos lá. De um fundamentalista deveria utilizar fundamentos. Usando essa palavra fundamentalista, eu entendo por fundamentação, ok? Qual é a fundamentação para um fundamentalista? Vai ser a Bíblia. Mas ele vai lidar com a Bíblia em que aspecto? Aspecto de fé e crença. Não aspecto de hermenêutica, de exegese, pelo amor de Deus. Imagina um mundo onde tudo o que te ensinaram era cópia mal feita, onde heróis bíblicos são só versões remixadas de lendas sumérias, onde o dilúvio universal não passou de uma enchente de bairro. Pois é, meu parceiro, hoje o terror bate à porta da ignorância. No episódio de hoje, o professor Fábio Sabino, o terror das narrativas religiosas, invade o podcast do Brabo Cauê Santos, trazendo verdades que fazem pastor perder o fôlego e padre engasgar com hóstia. É história, é arqueologia, é análise pesada sem vaselina, direto na fonte e sem medo de confronto. Se inscreve agora no canal do professor Fábio Sabino e no canal do Cauê Santos, porque os cortes aqui são cirúrgicos e vão direto na jugular dos dogmas. E sem mais delongas. Por exemplo, alguns personagens verdadeiros, mas não a situação sendo verdade. Foi dito que alguns judeus foram expulsos de Roma no período do imperador Cláudio. O imperador Cláudio existiu, só que você não vai encontrar nenhuma atestação que ele expulsou os judeus de Roma. Opa, então eu tenho um personagem verdadeiro, mas a história elencada ali não é a história verdadeira. Aí quando eu chego em Flávio Joséfo ou Suetônio, que vai trabalhar a história dos 12 Césares, eu não vou encontrar isso. Opa, então vamos devagar aí. Então eu tenho um personagem verdadeiro, eu tenho algo ali, mas não a totalidade seja verdade, entende? Então isso não. Mas eu tenho um exemplo aqui de uma história verdadeira, a história do dilúvio. A história do dilúvio, ela é verdadeira? Um dilúvio local, sim, não um dilúvio universal conforme a Bíblia está. Aí muda, entende? Sim. Então por quê? Porque muitos outros contos falavam. Exagerado ali. Porque você tem a Mesopotâmia como uma região em volta de rios, em volta de lagos. Então se você tem um tsunami, para quem está escrevendo dentro do seu ponto de vista, vai dizer que houve um dilúvio, realmente houve. Que alagou, como nós tivemos no sul. A parte que alagou tudo ali. Então se você tem uma pessoa que ela não conhece nenhum outro local geográfico, nenhum outro ponto geográfico, ele está na Mesopotâmia, então ela está vendo aquele tsunami, aquele alagamento, e ela sobreviveu, então ela escreveu que não houve um dilúvio que destruiu tudo, mas não um dilúvio universal, isso não. Então você tem alguns relatos históricos que ocorreram, mas não na proporção que se coloca nas narrativas. Então existe um exagero, então, existe uma hipérbole. De fato existiu localmente. Local sim, na Mesopotâmia existiu. Isso eu escrevo no meu livro Em Busca da Origem do Gênesis. Eu explico a respeito sobre isso. Em Busca da Origem do Gênesis. Em Busca da Origem do Gênesis. Eu trabalho do primeiro capítulo até o 11º capítulo. E o que você concluiu em relação à origem? Concluí que os escritores até o capítulo 1 fizeram uso de outras narrativas que lhes antecederam para fazerem a composição até o capítulo 11º. Essa é a conclusão a qual eu cheguei. Mas você fala uso de outras narrativas como inspiração para escrever? Sim. Eles fizeram, por exemplo, adaptações. Tipo Odisseia. Numa Erish, conto de Gilgamesh, conto de Adapa, muitos contos anteriores, contos acadianos, contos sumerianos, contos ugaríticos. Eles adaptaram as narrativas e fizeram a composição do livro do Gênesis.
se baseando em outros relatos. Outros relatos lendários. Como que você chegou a essa conclusão, assim? Pesquisando essas outras obras. E fazendo as comparações. Entende? Personagens, de detalhes de alguns relatos, de algumas oralidades, de algumas informações. Exemplo de dilúvio, interessante. Da Arca de... Que trampo foda, velho. Foi, da Arca de Noé, nossa. A Arca de Noé é lindo. Tudo que existe na trama da Arca de Noé vem de Xustro, de um outro personagem anterior que existiu a respeito da Arca. Os mesmos animais que soltou para ver se as águas tinham baixado é o mesmo que tá nesse conto lendário. É interessante. Caramba, cara. A mesma coisa, a mesma figura. Só adapta, né? Coloca a pomba ali, ele colocou um corvo. Entende? Sim. Tem a mesma construção. É nítido, assim. É nítido. Igual o conto de Adão e Eva, a mesma coisa. O mito de Adapa. O diálogo de Adapa, da árvore da vida, também existe no mito de Adapa. Então você tem a construção da serpente, também tem Ginsida, as Niginzidas. No conto da serpente, de Adão e Eva. Da serpente, justamente. Então você tem todas as comparatividades. E essas obras anteriores aí que eles pegaram como inspiração era dos sumérios, então? Você tem sumérios, babilônicos, acadianos, é uma miscigenação de vários. Por quê? Porque a composição do livro do Gênesis é feita a posterior. Você tem ali a composição pré-cativeiro babilônico. Então você tem toda... falando em que época isso? Você está falando em 600 a 500 a.C. Agora, Sumérios, você está falando de Sumérios em 5.000, 3.000, 4.000 antes de Cristo, entende? Então você tem a composição, as histórias lá atrás. Então você tem as devidas adaptações. Então você tenta tirar a vertente politeísta, que é característica, e enoteísta, característica desses povos, e você inverte para a concepção monoteísta, que é o que se torna principal dentro da concepção judaica. No começo do podcast a gente falou de... Você estava falando que no começo do primeiro século ali, não era o intuito maquiavélico ali, né? Era realmente a construção da fé genuína e tal, né? Nesse caso do Antigo Testamento, ali em 500 a.C., seria também nesse sentido? Sim. Da fé genuína. A preocupação é a religião, porque eles querem focar em cima de uma divindade. Mas que eles pegaram narrativas anteriores e... Pegaram. Então... Tiraram as divindades e colocaram uma só. Mas isso não é maquiavélico? Não, porque eles querem defender um único Deus. Ah, entendi. Então eles pegaram as narrativas que eram já de um Deus... Já dos deuses. Dos deuses e transformaram em um Deus em um único Deus, isso. É isso que eles querem. É isso que você vai encontrar em Deuteronômio 6.3. Não eram romances ou... Não. Era de fato uma religião, sim, né? Entendi. Eles vão trabalhar dessa forma. Interessante, cara. Por mais que você tenha os patriarcas sendo politeístas. Coloca aí pra mim Josué 24, por favor. Josué 24:2 e Josué 24:3. Acerca do... Vai lá, volta lá. Apesar que na setinha já resolvia. Josué. Já apareceu. Aí, Josué 24. Clica aí. Isso. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciões de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, pai de Naor, e serviram a outros deuses. Então você vê que o período patriarcal era politeísta. Então ele quer, por mais que ele queira dizer que os patriarcas foram politeístas, adoraram outros deuses, aí tem gente que diz, não, apenas Terá foi politeísta. Não, porque o verbo servir está no plural. Está dizendo, quem são os patriarcas? Terá. Quem era Terá? Pai de Abraão e pai de Naor. Aí se você coloca Terá, pai de Abraão e Naor, serviu a outros deuses, então eu estou dizendo apenas que Terá. Também é assim. Sim, o hebraico também. Aí eu diria que apenas Terá serviu a outros deuses, mas não. Porque está o verbo serviram no plural? Porque Terá, Abraão e Naor serviram a outros deuses. Se a pessoa não entendeu o português, pelo amor de Deus, tá fácil e nítido aí. Então o período patriarcal era politeísta. Então quem faz a construção do Gênesis quer dizer, os patriarcas foram politeístas, entretanto, depois Abraão tornou-se monoteísta. E não é nem monoteísta. Abraão, primeiro do politeísmo, Abraão se torna enoteísta, que é a crença que existe um Deus, porém esse Deus não está só, está com outras divindades, isso é o enoteísmo. Aí seria o Deus El, que é o que mais aparece para Abraão. El Elion, Deus Altíssimo. No português está Deus no singular e Altíssimo. Quando você chega no hebraico, El é uma divindade e Elion é uma outra divindade. Só que o El é o Deus poderoso do panteão, se tornou ugarítico, e depois o Deus é o panteão cananeu.
Depois que Abraão vai conhecer o tetragrama. É o tetragrama que se torna o único Deus soberano para o povo judeu. E o tetragrama aparece para Abraão. Eu apareci para Abraão como Deus Todo-Poderoso, mas como o tetragrama não lhe foi conhecido. É o tetragrama que se torna o Deus nacional do povo judeu, o único soberano. Shemai, Deuteronômio 6,3. Shemai Israel, ouve Israel. O eterno é o nosso Deus, que é o tetragrama. O eterno é um. Shemai Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Eu tenho um tetragrama, que aí você tem um Ketib Kere, né? Está escrito tetragrama, mas eu pronuncio Adonai. Ketib Kere. Ketib é escrito em hebraico. Katav, escrever em hebraico. Estou falando em hebraico. Katav, o que significa Katav? Escrever. Que é o verbo terceira pessoa do masculino singular do tempo perfeito do tronco kal, em hebraico. Então eu tenho Ketib Kere, que é? Está escrito uma coisa, mas eu leio de outra forma. Chama-se Ketib Kere. Então está o tetragrama, mas como é que eu pronuncio? Adonai. Shema Israel, ouve Israel. O eterno, eu estou falando eterno. Né? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ouve Israel, o eterno é o nosso Deus, Elohenu, nosso Deus. Elohim? O eterno, Elohenu, Eloheinu. Elohim, vem de Elohim, só que eu faço com som Elohenu. Esse pronome nu é nosso, nosso Deus. O eterno é um, Echad, é um. Então eu já tenho um tetragrama inserido na profissão de fé, colocando já que Abraão faz essa transição. Politeísmo, enoteísmo, politeísmo para o enoteísmo, enoteísmo para o monoteísmo, que hoje adentra a monolatria. Aí já é outra história. Pô, cara, quanto tempo você demorou pra aprender o hebraico? Não fluentemente, mas o hebraico... Primeiro, a regra hebraico, primeiro é decorar o alfabeto. Decorou o alfabeto, sabe o que cada consoante representa? Aí o resto vai embora. Então, a pessoa para decorar, vamos colocar aí um mêsinho, vai. Treinando todo dia, um mês. Um mês? Um mês. Se você decorar... Só pra entender decorar o alfabeto. Decorar. Sim. Aí regras gramaticais, aí sim. Aí leva um tempinho. Vamos vocabulário, saber cada palavra. É difícil. O vocabulário não dá pra você armazenar tudo. As regras gramaticais, porque né? É uma língua morta? Seria isso? Não, o hebraico hoje ele é utilizado até hoje nos jornais, só que na escrita cursiva, né? Mas a regra gramatical é a mesma. Não, é a mesma. Desculpa a ignorância, mas tipo assim, não tem o hebraico antigo e o hebraico existe. Moderno. Existe o paleohebraico, o hebraico bíblico e o hebraico moderno hoje. O hebraico antigo é uma língua que não Sim, não usa mais. O paleohebraico não. O hebraico bíblico tem na Bíblia até hoje. Achados arqueológicos, você tem o hebraico bíblico, que é o que eu ensino hoje. E a Bíblia, né? Escrito no hebraico bíblico. Agora, nos achados antigos arqueológicos, você tem o paleohebraico, é um outro tipo de escrita. Só que as regras gramaticais são a mesma. Igual artigo, nós somos no português, então você tem um caractere. O artigo é o recompacta, nós chamamos que é artigo, né? Recompacta e dá guicho forte na primeira consoante. Não, consoante shin pode receber... Você não tem um aleph. O aleph não rejeita a reduplicação, classificações... é inaudível o aleph. O aleph e o ai são duas consoantes inaudíveis em hebraico. Sim. Ô Fábio, por exemplo, de tudo que a gente falou aqui, a academia concorda? A respeito de? A respeito de que, por exemplo, antes ali da data do ano 70, né, depois de Cristo, a gente não tem comprovações históricas e tal, também sobre os nomes que apareceram, Teófilo, Lucas, não sei o que e tal. Realmente é um consenso acadêmico. Né? Vamos lá, se for falar de academia séria, sim, é um consenso. Pode falar de academia fundamentalista, não. Porque dentro da academia você tem o quê? Você tem os fundamentalistas e os não fundamentalistas. Quando você fala de academia, eu estou falando de racionalidade. Se você fala de racionalidade, sim, há um consenso. Agora tem gente que fala, porque a academia... Aí você pergunta, que academia? Sim, qual academia? Mas aí que vem a minha dúvida, por exemplo. Assim como tem, por exemplo, criacionistas, né? Biólogos e tal na academia. É isso que eu estou dizendo. Mas assim... Se chegar um cara que é fundamentalista e ele falar pra você, não, porque eu discordo. Só que ele vai ter que comprovar a historicidade do... Aí o que ele vai fazer? Ele vai usar o quê? Fé e crença. Não, mas aí não... Mas tem. O fundamentalista usa o quê? Não tem historicidade. Vamos lá. De um fundamentalista deveria utilizar fundamentos. Usando essa palavra fundamentalista, eu entendo por fundamentação, ok? Qual é a fundamentação para um fundamentalista? Vai ser a Bíblia, mas ele vai lidar com a Bíblia em que aspecto? Aspecto de fé e crença. Não aspecto de hermenêutica, de exegese, pelo amor de Deus.
o fundamentalista não pega um outro, sei lá, uma carta de não sei quem ou ele vai achado arqueológico para comprovar a existência de Teófilo, por exemplo. Ele vai falar, não, Teófilo existe porque tá escrito. Porque tá escrito. Entende? Não é onde eu digo. Porque está escrito a verdade? Não é porque está escrito na Bíblia que é verdade. Senão vou ter que falar que a serpente fala, a jumenta fala. Porque tá... Não, mas não é? A serpente não falou? Tá escrito. E não pode falar? Deus, aí como a linguagem apelativa. Deus não poderia usar a serpente. Não era Satanás que estava na serpente e separa. Não, você tirou Satanás. Não, porque está habitando aqui, ó, no Apocalipse, e Paulo escreveu. Aí separa assim. Fundamentalmente faz uma pergunta. Quando o escritor está escrevendo o livro do Gênesis, já existiu o livro do Apocalipse formado? Aí ele, não, mas e a revelação de Deus? Tá vendo? Essa é a linguagem do fundamentalista. Ele vai apelando, vai espiritualizando, sabe? É por isso que eu falo, não conhece hermenêutica nem exegese, pelo amor de Deus. Aí que rola confusão. Onde que rola? Aí onde que eu vou? Na exegese, na hermenêutica, aí o que acontece? Ele vai me ofender. Beleza, galera. Já assistiram esse corte sensacional do podcast com o professor Fábio Sabino, né? Esse cara é demais. Pô, o que ele traz pra gente em cada debate, as sacadas, a maneira como desmonta os argumentos sem nem suar. Isso é conhecimento de verdade, não é conversa fiada, não. A gente precisa valorizar isso, porque esses debates não são só sobre religião, são sobre como a gente pensa, como a gente reflete e, mais importante ainda, como a gente age diante de tanta manipulação por aí. Agora, falando do Sabino, cara, não tem como não dar aquela respeitada no trabalho dele. Ele não é só um professor, ele é um cara que com muito estudo e bagagem consegue chegar no fundo das questões mais cabeludas. E o mais legal é como ele faz isso de uma forma simples, acessível, de modo que qualquer um pode entender. Não tem aquele papo técnico cheio de rodeio, sabe? A gente sabe que o mundo das ideias e da filosofia pode ser complexo, mas o Sabino consegue simplificar de maneira que a gente consiga pegar a essência e aplicar isso no nosso dia a dia, no nosso pensamento. O trabalho do Sabino é um verdadeiro chamado à reflexão. Ele pega os argumentos que muitos tomam como verdade absoluta e simplesmente destrói, com base em fatos, história, lógica e muito mais. E o mais interessante é que ele faz isso com uma habilidade impressionante de expor as contradições e, claro, sempre com aquele humor ácido que a gente tanto adora. Nada é levado ao pé da letra. Tudo é desconstruído e analisado com profundidade. E é isso que a gente precisa. Precisamos aprender a questionar, a pensar de forma crítica, sem aceitar tudo que é colocado na nossa frente. Agora, não vou mentir para vocês. É um pouco frustrante perceber que, mesmo com tantos argumentos sólidos e bem fundamentados, a galera ainda prefere se agarrar às crenças e argumentos infundados, né? Parece que as pessoas estão mais preocupadas em manter a sua zona de conforto do que em procurar a verdade. Isso é uma parada que o Sabino sempre ressalta. A maioria das pessoas vive no automático, aceitando o que a sociedade impõe sem questionar, sem entender o porquê das coisas. Isso é perigoso, porque quando a gente começa a aceitar as coisas sem uma análise crítica, a gente começa a ser manipulado. E manipulação nunca é boa, galera. Isso nunca termina bem. Ele não só abre os olhos da galera, mas também provoca aquele desconforto necessário pra gente pensar fora da caixa. Ele leva a gente a questionar as coisas que a gente acha que sabe, e isso é libertador. Muitas vezes, é difícil desconstruir crenças que foram impostas a gente durante toda a vida, mas o professor Sabino nos dá as ferramentas e o entendimento necessário para isso. E vamos combinar, se a gente não começar a pensar e agir de forma mais crítica, as consequências podem ser sérias. Como ele sempre fala, a falta de reflexão e conhecimento pode nos levar a um caminho perigoso, onde as escolhas são feitas com base no que é mais fácil e não no que é certo. A manipulação religiosa, as falácias que são espalhadas, tudo isso é parte de um sistema que quer que a gente fique alienado. E isso precisa acabar, galera. Precisamos lutar contra essa ignorância. Precisamos abrir a nossa mente para o conhecimento verdadeiro. Por isso, se você ainda não se inscreveu no canal, já sabe, né? Dá aquele like no vídeo, compartilha com todo mundo que você conhece. E se você curtiu o conteúdo, se as palavras do professor Sabino fizeram sentido para você,
compartilha ainda mais. A gente precisa crescer, fazer o canal chegar a mais pessoas. Não podemos deixar esse tipo de conteúdo se perder no meio de tantas coisas vazias que a internet tem. E claro, não se esquece de deixar seu comentário, sua opinião aqui embaixo. Agradeço demais a todos que estão acompanhando o canal, que estão engajados com o movimento de reflexão, de protesto, de luta contra dogmas e ignorância. Cada um de vocês é uma peça importante nesse quebra-cabeça. A luta é nossa, o conhecimento é nosso e a mudança é nossa. Vamos continuar com esse trabalho, sempre com a cabeça aberta, sempre dispostos a questionar, a aprender, a transformar. É isso aí, galera. Tamo junto, sempre. Não podemos vacilar, temos que continuar firmes, sempre prontos para mais. Até o próximo vídeo e que a reflexão continue.